Destaque Cooperativista. Oferecimento Cooper Itaipu, uma sociedade de pessoas. Há mais de 4 décadas, a Cooper Itaipu valoriza os princípios de seus fundadores. Busca a evolução constante em seus negócios. Mantém relacionamentos sólidos no mercado. Investe em novas tecnologias e em seu principal capital, as pessoas. Isso tudo para oferecer serviços e produtos de qualidade a seus associados e clientes. Cooper Itaipu, uma sociedade de pessoas. Incrível! Essa palavra resume bem a grandeza do que foi a maior feira agropecuária do sistema cooperativista catarinense. Numa área de 25 hectares, o Itaipu Rural Show de 2024 exibiu todo o seu talento. Foram 350 expositores, quase 60 mil visitantes e mais de 200 milhões em negócios. Porque em cada conversa, cada bate-papo, cada troca de informações, havia um propósito: agregar conhecimento. Que o Itaipu Rural Show se tornou referência como feira agropecuária, isso ninguém duvida. Só nos últimos 4 anos passaram por aqui quase 250 mil pessoas. Significa perto de 12 vezes a população de Pinhalzinho. É tanta gente em busca de conhecimento que a região só poderia se desenvolver. E esse entusiasmo ficou evidente durante a abertura oficial da feira, que contou com presenças ilustres, como a do governador Jorginho Melo, que veio assinar o convênio do programa Terra Boa para 2024. Esse programa é um programa que deu certo, ele nasceu em 83 por dificuldades e ele vem vindo sendo aperfeiçoado a cada ano. Agora ele se chama Terra Boa, né? É um programa que é isso que eles disseram, são agricultores pequenos e a diferença do preço para comprar faz a diferença, não tenha dúvida. E isso é que o governo tem que fazer com mais intensidade. O governo serve para isso. O governador também ouviu relatos de produtores sobre a importância do programa que ele havia assinado. Ele é importante que na semente de milho também ele tem um rebate que é por sacas de milho. Normalmente o valor da semente é um pouquinho mais, ele tem um rebatezinho. E no calcário nem se fala a diferença de preço que tem a gente comprar o insumo, o calcário, ou pegar no troca-troca. É uma diferença muito grande. Eu acho importante que daí a gente acaba investindo mais na produção do que se fosse comprar, vamos dizer, no dinheiro direto, né? E na produtividade também ajuda? Isso, é uma produtividade muito bom. E como a gente é produtor pequeno, da pequena agricultura familiar, é muito importante para nós, principalmente nesse incentivo, né? A qualidade das sementes é boa, a gente tem do 4 até o 25. Eu já 20 anos que sou agricultor e faço troca-troca, então eu recomendo e é uma ótima que está continuando sendo feito, porque é de ótima qualidade, tanto o do milho como do calcário. Nós ampliamos 9%, são 111 milhões de reais, em torno de 200 mil sacas de milho, 400 mil toneladas de calcário e outros programas que vai implementar a produção, facilitar a vida do nosso agricultor, também com subsídio de juros, com financiamentos do Fundo de Desenvolvimento Rural e com inovações. Feito o acordo, o sistema também aproveitou a presença do governador e de lideranças políticas para cobrar algumas demandas que impactam o setor, principalmente a infraestrutura. Os deputados estaduais entenderam o recado. Eu sou catarinense, nasci e vivo aqui há muitos anos, não vou nem falar a minha idade, porque senão entrega, né? A gente sabe que a disputa política ela existe, ela é salutar, nós estamos numa democracia. Mas ganhe quem ganhe, perca quem perca, a gente tem percebido ao longo do tempo a harmonia que se busca em prol da sociedade, né? Eu acho que essa harmonia faz com que Santa Catarina seja diferenciado, porque a gente precisa se entender e se respeitar como democratas. O senhor também acha, pela longa experiência que o senhor tem, que é um processo que precisa funcionar assim? Domar, eu vou responder da seguinte forma. Nós, deputados, resolvemos, a partir de fevereiro de 2019, formar a bancada do Oeste, independentemente da sigla a que cada um dos deputados pertence. Eu sou do PSDB, o deputado Fabiano é do PT, o deputado Mauro é do MDB, o deputado Altair, que já passou por aqui, é do Progressista. Mas nós, independentemente da sigla partidária que pertencemos, nós resolvemos juntar os mandatos e construir uma pauta
para que pudéssemos perseguir a solução dessa pauta que nós escolhemos a partir de 2019. E veja bem, vou dar um exemplo grande. De uma ação da Bancada do Oeste. O Laboratório do Leite, aqui em Pinhalzinho, está sendo finalizado. Tivemos a ideia em 2019, conversamos com o prefeito Sena, conversamos com o reitor Bareta, toda a bancada se envolveu, fizemos uma emenda de 20 milhões de reais, liberamos essa emenda para a UDESC, a UDESC cedeu o terreno, fez o projeto, e esse acordo, fruto desse acordo, está aí nascendo o maior e o melhor laboratório do leite do Brasil. Quase 4.000 metros quadrados. E queremos, Domar, dizer o seguinte, já estamos pertinho da inauguração. Deverá ser agora no início do mês de março. Nós vamos marcar, todos os deputados, o governador vai estar presente, todo o secretariado, enfim. Outra obra que tem uma ação direta da Bancada do Oeste, independentemente do partido a que pertencemos, é a recuperação da BR-163, que liga São Miguel do Oeste até Dionísio Cerqueira. Lá, nós conseguimos fazer uma emenda num projeto de lei e liberamos 100 milhões de reais para fazer a recuperação. Está ficando uma das melhores rodovias de todo o Brasil, concreto armado. E aí, nós também botamos o pé no acelerador, pedimos ao governador e ele autorizou, já está sendo recuperada, dando seu início, a recuperação da SC-160 que liga Pinhalzinho até Bom Jesus do Oeste, na divisa entre Serra Alta e Bom Jesus. Uma obra de 100 milhões de reais. Então, veja bem, respondendo à sua pergunta, independentemente da sigla partidária a que pertencemos, nós, deputados, nos juntamos para resolver grandes e graves problemas. E agora, diretamente ao nosso produtor rural. Nós estamos trabalhando ainda muito fortemente na substituição das redes de energia elétrica monofásica, bifásica e trifásica. O produtor rural precisa receber energia de qualidade. Nós estamos finalizando um projeto de lei extremamente importante para implantar de vez por todas a internet rural em todas as propriedades. Vou dar um dado importante. Nós temos mais de 1 milhão de catarinenses que ainda vivem na escuridão da internet de Santa Catarina. Isso é absurdo em termos de hoje. O produtor rural precisa ter infraestrutura de rodovia, infraestrutura de energia, infraestrutura de internet para poder, da sua própria propriedade, fazer negócio da sua lavoura, da sua agricultura, fazer com que haja uma sucessão na área rural, que os filhos fiquem na propriedade rural e que nós possamos conduzir isso da melhor forma possível. A Bancada do Oeste está muito atenta, a Bancada do Oeste está unida e nós vamos ainda continuar resolvendo grandes e graves problemas em favor de Santa Catarina. O agro catarinense é forte, é pujante, está sempre buscando mais tecnologia e é também um ano de superação. Nós acreditamos que esse ano vamos ter um clima mais favorável, o que permanece em condições de nós podermos produzir mais e também nós temos hoje a estabilização dos preços, tanto dos insumos como dos produtos. Nós esperamos que o mercado internacional também reaja favoravelmente para que nós possamos continuar crescendo, desenvolvendo, gerando emprego. A gente sabe, deputado, que tem muitas demandas lá na Assembleia, do prefeito, do secretário da Agricultura, né? Mas o senhor tem recebido essas demandas, mas o senhor tem, no linguajar popular, sujado a bota para entender como que ele funciona e qual é a necessidade disso. O senhor acha que olhando é mais fácil para entender? Ah, sem dúvida. Eu sou técnico agrícola, a minha profissão, sempre exerci trabalhando nas propriedades rurais. Evidentemente, quando tem um show tecnológico, que tem lá uma variedade de milho, que tem uma variedade de soja, que tem equipamentos de robotização, equipamentos de tecnologia que servem para que o produtor possa cuidar mais do meio ambiente, possa produzir mais com menos custos. Isso tudo você encontra numa feira, no show tecnológico aqui da Itaipu. Por isso a importância, né, da presença do produtor, e a gente vê aqui em grande número, né, a valorização que o Itaipu Rural Show conquistou para o agro de Santa Catarina. Por quê? Porque ela tem um ponto estratégico não só de localização, mas do que ela mostra, do que ela apresenta, do que ela representa para toda a agricultura familiar, que hoje representa 78% de Santa Catarina. Então, nós sabemos que a nossa economia do estado também depende de um fortalecimento da agricultura familiar. Então, ver a feira hoje sendo um sucesso é sinal de garantia do agricultor, mas é sinal de garantia da economia do estado também. Aliás, o senhor é um defensor do governo federal, por ideologia, óbvio, né? O governo federal abriu um ministério da agricultura familiar. Nós somos um estado, o senhor acabou de colocar, essencialmente da agricultura familiar. E o senhor vê que essa classe precisa ter uma atenção maior. A gente sabe que nada disso, dessa pujança catarinense, nós não teríamos se não fosse a junção de IPAGRE, SIDASC, Senar, da educação, da pesquisa, enfim.
mas ainda precisa mais. O senhor entende assim também? Não, com certeza, Domar, porque veja bem, se você libera um recurso, no caso do Pronaf, sem você diferenciar a agricultura familiar da grande produção, os grandes levam tudo, o pequeno ficam sem nada. Se você pegar só o dado da nossa exportação de carne, em que 20% da carne exportada do Brasil saiu de Santa Catarina, mostra que essa agricultura familiar, ela tem um papel estratégico. Então, o governo evolui quando ele entende que ele precisa separar. Tem um recurso para a grande produção, mas tem que ter um recurso para a agricultura familiar. E o Estado também tem que olhar para isso, que a agricultura familiar hoje, ela não é só a sustentabilidade do homem do campo, ela é a sustentabilidade da economia de Santa Catarina. É ela que está sustentando, mesmo na crise, a economia do Estado. E é muito importante que os políticos também venham, e os políticos estão aqui. Por que é importante? Porque a cadeia produtiva tem que estar sintonizada com os nossos políticos também, porque muitos dos projetos que levam um benefício, que dão uma melhorada em várias questões de competitividade daquilo que nós produzimos aqui em Santa Catarina, ou passam pela Assembleia Legislativa ou passam pelo Congresso Nacional. Então os deputados estando aqui, conhecendo, vendo isso na prática também, toda essa evolução que nós estamos tendo no nosso agronegócio, é algo que fortalece o dia a dia do deputado para defender efetivamente os projetos que são importantes para o nosso agricultor, para a nossa agroindústria catarinense. O senhor tem sido maestro de uma orquestra que tem andado afinada. Andou o ano passado, tem andado esse ano, para o bem de Santa Catarina. O senhor acha que essa harmonia favorece a essa evolução que o Estado tem tido? Olha, não tenho dúvida nenhuma, porque o agricultor, ele espera entregas, ele quer ver resultados. O eleitor, da mesma forma. Então nós precisamos trabalhar numa boa sintonia. É claro que preservando a independência de cada poder, mas todos trabalharmos afinados para aquilo que é o melhor para o catarinense e para Santa Catarina. E o nosso jeito de trabalhar é assim. Foi assim lá em 2021, quando assumi a presidência, e está sendo agora desde o ano passado e será também ao longo de todo esse ano, porque quem tem que ser favorecido, quem tem que sentir essas melhorias é o cidadão que vive aqui no estado de Santa Catarina. Para o sistema cooperativista, viver momentos assim, como o do Itaipu Rural Show, é importante para mostrar a cara de quem faz o diferente, o imprescindível, de quem no silêncio se revela necessário. Há mais de 25 anos foi iniciado esse trabalho em Santa Catarina, esses campos demonstrativos. Isso criou uma história para o estado de Santa Catarina, uma sequência. Hoje já temos aqui no oeste, temos no meio oeste, em todo o estado, no sul do estado, nós temos esses campos demonstrativos. E a gente percebeu que depois que iniciou esses campos demonstrativos, nós tivemos uma evolução muito grande na nossa agricultura do estado de Santa Catarina. E quem alavancou isso foi o cooperativismo que fez frente a esse trabalho, para que nós possamos levar para o nosso associado, o nosso pequeno produtor, o que tem de melhor em tecnologia. E todas essas feiras que acontecem, o que tem de novidade são expostas aqui na feira. Então o nosso associado vem, ele busca essa nova tecnologia e leva para suas propriedades. Então isso é o significativo melhor dessas feiras, realmente, a maior oportunidade para que ele possa ter gratuitamente tudo que tem de melhor em tecnologia. E as cooperativas lá no campo, junto com os seus técnicos agrícolas, que hoje as nossas cooperativas têm mais de 1.200 profissionais, entre engenheiro agrônomos, veterinários, zootecnistas e técnicos agrícolas, para dar assistência gratuita ao nosso associado, para levar o que tem de melhor nessas feiras para o campo. Por isso que Santa Catarina é um estado pequeno, formado de pequenas propriedades, mas nós somos grande em produção. É um estado diversificado, mas é esse trabalho. Mas esse trabalho de diversificado do estado, nós devemos à IPAGRE também, da pesquisa que a IPAGRE tem em Santa Catarina, que é muito boa. E as cooperativas levam isso para o campo. Então é uma soma entre o governo do estado, a IPAGRE e o cooperativismo, para que nós tenhamos sucesso no nosso agronegócio em Santa Catarina. O senhor entende que essa junção de forças dos mais diversas entidades ajudaram esse desenvolvimento que o cooperativismo teve e que o agro catarinense teve também? Eu no caso citei o Sebrae, que foi o que iniciou conosco essa parceria. Mas é claro que a pesquisa, o desenvolvimento, os demais entidades do estado todo, depois que vieram incorporar ao nosso Itaipu Rural, sem dúvida nenhuma fez a diferença.
né? Hoje eles fazem a diferença. Hoje não é só você vir aqui e ver a melhor semente de milho, de soja, de feijão, ou a melhor máquina, ou o melhor medicamento. Você vem aqui também para ver o que existe de diferença na pesquisa, no entendimento e orientação de uma IPAGRE, de uma SIDASC. Você vem aqui e vê todas essas entidades trabalhando em prol do produtor rural. E por que não também, né, uma coisa muito interessante, que são as palestras. As palestras são as palestras de pessoas renomadas e que levam uma mensagem ao produtor e ao público em geral muito importante. Então, se hoje ele é do tamanho que está, sem dúvida, foi uma incorporação do Estado como um todo, de entidades como um todo, até no caso do Cicobi, por exemplo. Aqui não é só Cicobi que é de Itaipu, aqui vem os demais Cicobis de toda a região, assim como as cooperativas na sua visita. Então é difícil de você ver hoje a forma com que está andando e comparar com o que iniciou. Então nós temos, sem dúvida nenhuma, um prazer muito grande e aquela coisa assim do dever cumprido, de que realmente acompanha o que existe de novo, traz uma coisa que é possível aplicar na propriedade do associado, não se vende ilusão aqui, se vende o que de fato pode acontecer e deve acontecer. Então isso só nos traz o prazer de que se não foi tão difícil, mas tivemos dificuldade para iniciar, mas hoje você vê isso aqui andando com suas próprias pernas. O presidente Arno Pandolfo estava feliz demais com tudo isso, porque esse tanto de lideranças revelou a grandeza e o respeito que o Itaipu Rural Show ganhou. Para nós é muito prazeroso porque a gente acompanhou desde o começo. Aqui o Paulo Junqueira, que está aqui, que foi que idealizou esse evento, o Marcos, que era o presidente, depois a gente deu sequência, e ver ele crescer. Ninguém esperava que o Itaipu Rural chegava onde é que chegou. Hoje a gente comentou que eu não tenho medo de dizer que é o maior evento a nível do Brasil com esse foco e com essa diversidade muito grande, mais de 330 expositores. E hoje é casa cheia, né? Primeira vez numa abertura que deu tantas pessoas como deu hoje. Políticos, o governador, os deputados federais, estaduais, pessoal das cooperativas, todas as cooperativas prestigiando, tanto do grupo Aurora como muitos do grupo Fecoagro também. Então, tem que só agradecer essas pessoas que vieram aqui. E uma coisa que a gente reivindica há tempo, o negócio dos impostos do leite, e o governador deu a palavra, o presidente da Assembleia, e uma reivindicação que se faz muito forte há tempo é a demarcação das terras indígenas, que não existe indígena aqui, não é mentira. E que agora, quando terminou todo o discurso aí, eu peguei o Pedro Kussai. Porque quando eles eram oposição, eles batiam e disse: agora você é a situação. Você pode ver lá o que está acontecendo, porque você, através do presidente da República, vocês podem mexer os pauzinhos. E ele me prometeu e disse: isso eu te garanto que essas terras não vão ser demarcadas. Eu disse: então tudo bem, vou ficar com o teu telefone e você é uma pulga no teu sapato, né? Porque tá louco, veja bem, aqui tem 200 e poucas famílias que nós vamos perder aqui em Saudades e Cunhaporã por burrice. Burrice não, por teimosia lá de Brasília, do pessoal não assinar um documento. E veja bem, isso fazem mais de 20 anos que tá essa lenga-lenga. Mas aqui, o Itaipu, a gente quase virou um muro de lamentações, né? Mas esse ano a gente até agradeceu, porque começaram a mexer nas SCC, começaram a mexer na BR também, que foi licitado. Nós não temos infraestrutura, né? Tu vê que o porto de Itajaí está fechado há 3 anos, dá para se dizer. Então, aumenta o movimento dos outros portos. Os outros portos não aumentou a infraestrutura e a gente gostaria que aumentasse, principalmente lá em São Francisco. Tem o presidente, uma pessoa muito legal, muito bacana, a gente conversou com ele, mas não está na alçada dele também fazer muitas mudanças lá. Então o pessoal, é bom que venha todos esses políticos, que a gente pode falar com eles e cobrar eles. E os produtores também, eu sempre digo o seguinte: cada um tem que ter na sua carteira o número do deputado que votou. Quando vai sair uma votação em Brasília ou na Assembleia, liga para o cara. Ele é importante para nós agricultores? É importante, não é? Porque agora vai vir eleição para prefeito, claro que não vai ser para deputado,
Mas daí o vereador é filho de produtor, é neto de produtor, é produtor, tudo isso, né? Daí se elege, por exemplo, os deputados e esquece. Falam um monte de coisa aqui na base e depois vão a Brasília e esqueceram quem votou para eles. Então a gente tem que cuidar muito para quem que a gente vota, que é muito importante, mas vai fazer o quê? A vida é assim, nós sempre tivemos clima ruim, clima bom, e o nosso pessoal é muito trabalhador, o pessoal do Oeste aqui é muito trabalhador, muito eficiente no que faz, e nós da cooperativa a gente tem que fazer o seguinte, cada vez mais trazer novidades, que nem a Fecoagro que lançou lá embaixo, lá no Zanata, na Cooperja, né, um adubo novo, né, como é que se diz ainda? Isso, organo mineral, que é uma coisa nova, uma coisa super importante, então isso o pessoal também, os produtores têm que experimentar. Tá o pessoal na cooperativa essa semana, a gente pediu até umas embalagens menores para... Isso aí vai funcionar muito bem para a hortaliça, né? Mas começa por aí. E depois começa a vender mais, vai vendendo mais. Mas a Fecoagro também, graças a Deus, eu acho que nós terminamos todas as coisas ruins que tinha, né? Já queimou tudo, né? Demurge, não sei mais o que lá, e os prejuízos do adubo passado, mas agora eu acredito muito nesse ano de a gente ter um bom resultado na Fecoagro também. É só fazer o seguinte, não vender com prejuízo, né? É verdade. Só vender com lucro. Sem lucro ninguém vive. Eu queria lhe pedir desculpa, o senhor estava com o Jorginho, mas eu fiz questão de trazer 2 associados da Itaipu para que eles dessem testemunho, porque às vezes o governo não entende a importância de aumentar 5 milhões, 10 milhões no projeto. Essa testemunha, eu acho que é o grande poder de convencimento para o governo, porque às vezes o discurso ele é bonito, a prática não funciona, né, presidente? E eu acho que a assinatura aqui, ela dá um pontapé forte para o Terra Boa e para que o governo entenda a necessidade que o produtor tem. Eu até tinha umas folhas para falar muito mais, mas como tinha muitas pessoas que tinham que falar e já passado 1 hora e o pessoal 1h30 ou 2 horas já tem outros compromissos, mas eu até falei com ele no particular que foi um ano não tão impróprio para cortar a quantidade de troca-troca. Ele me disse, mas aumentamos 10% em relação ao ano passado. Mas se for o pedido do ano passado, foi cortado muito mais. Porque, veja bem, nós tivemos uma frustração de safra de trigo, milho, a produtividade 40% a menos, os preços do trigo ruim, milho e soja com preço. E agora o soja está uma safra muito grande, de plantio, só que daqui o pessoal precisa de chuva, né? Então eu acho que o momento não foi correto fazer esse corte do troca-troca, porque é o momento que mais o produtor precisa. Ele está descapitalizado, porque eles estão queimando o dinheiro que tinha das outras safras. E daí o pessoal vai mais para o lado do troca-troca. Primeiro o pessoal que estava bem capitalizado, comprava uma semente tecnologia alta. Eu acredito que agora tem muitas pessoas que não vão para tecnologia muito alta. É que nem o fertilizantes, que nós falamos com o Ivan e com o Jairo, para a gente fazer umas fórmulas baixas, né? Vamos dizer, outras fórmulas. Canela seca, vamos dizer, porque o nobre hoje, que é o adubo mais caro, ele corresponde. Tranquilo, mas o pessoal fica pensando, mas o milho a 50 e pouco, soja a 100 e pouco, vamos botar um adubo mais caro, que seria o correto, é o correto, porque eu nunca vi pagar conta sem trabalhar, né? E a mesma coisa, se você não põe na terra, você não pode tirar da terra. Então eu acredito que tem que investir. O preço hoje está ruim, mas pode ser que amanhã depois esteja melhor, porque a gente tem que se basear no Mato Grosso e logo os americanos. E os americanos vai sair intenção de plantio agora fim de março. Nós tivemos uma palestra semana passada que eles já estão prevendo saída do milho indo para o soja. Então pode ser que o milho, não digo agora, pode ser que agora suba um pouco, né? Mas mais para frente ali, quando saiu a intenção de plantio dos americanos e reduzir, e o clima do jeito que vai lá também, como é que vai ser, o milho pode voltar a ter um preço bom. Então, na hora de plantar, fica essa incerteza, mas tem que ter coragem de fazer. Senão nós não faríamos um evento desse tamanho, né? Que a gente também tá com incerteza. Sim.
né, que vai ser um ano super bom. Mas a gente tem fé e garra e vontade para que seja um ano bom. São 25 anos de histórias, 25 anos agregando valor, desenvolvimento das comunidades, pessoas, fazendo parceiros, se tornando referência regional. O Itaipu Rural Show, ao longo dessas 2 décadas e meia, sempre esteve ao lado de instituições que acreditaram nesse propósito. Desde que o Itaipu Rural Show iniciou suas atividades há 25 anos, a Ipagre sempre esteve presente e trouxe para o campo tecnológico diversas variedades desenvolvidas pela pesquisa. Foram janelas de oportunidades que se abriram, ajudando no desenvolvimento regional. Isso vem de encontro ao que a Cooper Itaipu preconiza também, né? Puxamos todos na mesma direção, queremos fortalecer o agricultor, né? E em momentos como esse refletem isso. São novas tecnologias sendo expostas aqui, aonde o agricultor pode visitar, conhecer, interagir e levar essa experiência para a sua propriedade, porque é lá que a agricultura acontece e é lá que a gente tem que estar fortalecendo. O senhor entende que a chegada do CEPAF aqui em Chapecó para entender a dinâmica de pesquisa da região também foi importante? Extremamente importante. O CEPAF recentemente completou 40 anos de existência, né, e nessa história ele contribuiu muito para a região. Tanto com cultivares de milho de variedade de polinização aberta, que atende o pequeno agricultor, as áreas mais íngremes e de difícil acesso, como variedades de feijões que foram lançadas aqui e que hoje estão aí na mesa de muitos dos nossos brasileiros, mas também trabalhando a questão de conservação do solo, a cobertura verde, né, mostrando que o nosso maior patrimônio que nós temos na agricultura é o solo. Ações que preconize, que beneficie a qualidade do solo. O CEPAF tem trazido essas informações de forma muito tranquila e colocando essa informação à disposição do nosso agricultor. A região evoluiu muito com o CEPAF. No Itaipu deste ano, a Ipagre lançou de cara 2 novos conceitos. Primeiro, esse silo secador, desenvolvido para pequenas propriedades. Para aquele agricultor que quer transformar o grão na sua propriedade, que fica longe dos armazéns, geralmente nas cidades, né, que tem que deslocar às vezes de trator, o próprio grão colhido ou de caminhão, então ele é uma alternativa interessante. Ele tem uma condição de ser atendido pequenas propriedades que consomem até 100 sacas por ano, até 3.800 sacas numa única unidade. Nós temos propriedades que possuem 2 unidades. Que chegam a ter uma capacidade estocada de até 7.000 sacas. Então são produtores especiais, né, que têm suinocultura independente, que precisam e que têm uma demanda alta de grãos e que às vezes inviabiliza o custo do frete de levar da propriedade até armazém para secar e retornar esse grão de novo depois para ser transformado em ração. Então ele é uma alternativa interessante, nessas condições ele vem muito bem a calhar. Perfeito. Essa unidade, ela tem um tamanho dimensionado? Sim, ela é feito todo um cálculo de dimensionamento para atender a demanda do produtor. Então, quando o agricultor vem e diz, não, eu quero um silo para 1.000 sacas. Então, a gente faz o cálculo em função da área que ele tem disponível, que às vezes ele quer aproveitar um galpão, que já tem a cobertura, a gente calcula o espaço e faz o dimensionamento e faz o cálculo. Então, ele é todo calculado para não ter o risco de não secar o grão. Tá? Nós não podemos exceder as planilhas, né, que nos acompanham e que nos orientam, que nos dão a base para fazer o silo funcionar certinho. A métrica hoje vai de quanto a quanto? A menor capacidade que nós temos hoje construída é essa unidade didática, que é de 40 sacas, e nós temos uma capacidade até 3.800 sacas, desde que a energia seja também adequado, que nosso maior gargalo aqui hoje, nossa região, é a energia. Quando a energia é trifásica, a gente consegue atender mais fácil. Quando ela é bifásica, a gente consegue chegar no máximo a 3.000 sacas. E trouxe também uma nova variedade de feijão. É o SCS 207 Querência, que carrega a história do melhoramento genético. Ele passa por um rigoroso processo de seleção aqui em Chapecó, que é onde acontece o melhoramento de fato. Depois de uns 10 anos de melhoramento, ele começa a ser avaliado dentro do estado. Essa cultivar, ela pertence ao grupo Carioca, ela tem um alto desempenho agronômico associado à alta qualidade de grãos. A gente tem, além dela, outras cultivares também recomendadas, e todas as cultivares que a gente disponibiliza são para os 3 estados do sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Hoje,
por mais que as pessoas se alimentem aqui no sul do feijão preto, o feijão carioca ainda é o mais consumido no país, né? Exatamente. A gente tem aí mais de 80% de consumo de feijão carioca a nível de Brasil e uma concentração muito maior de feijão preto aqui no sul e no sudeste, né? São Paulo e Rio de Janeiro. Em torno de 15% do feijão produzido é preto e 80% é carioca. O que dizer do Cicobi então? Se existe um irmão siamês da Itaipu, é ele. Os dois, há décadas, se completam. Nós já estamos juntos desde a primeira edição da Cooper Itaipu, dos eventos do Itaipu Rural Show. E muito nos alegra poder fazer parte e dar a condição ao nosso associado. Estarmos aqui com soluções financeiras, com produtos e serviços, para que o associado possa fazer grandes negócios. Então isso é muito importante. Estamos, então, na nossa casa aqui, que é do Cicobi Crédito Itaipu, compartilhado com demais cooperativas do sistema. Nós estamos aqui com praticamente 6 cooperativas que atuam aqui no oeste catarinense, né? Presentes aqui na feira para disponibilizar todos os recursos e financiamentos para o associado. Já na área técnica, a Itaipu expôs na feira algumas demandas do produtor associado, principalmente em relação ao controle de plantas daninhas. Primeiro sintoma é você avaliar a questão de cobertura, né? Então ter cobertura nas suas lavouras é muito importante, né? A gente ter essa cobertura de solo. Primeiro ponto é isso, né? A gente conseguir ter o solo coberto o ano todo. Já evita um monte da germinação dessas plantas de difícil controle, né? Então a maioria delas, elas são dependentes da germinação, dependente do sol, né? Então se tiver palhada na área, já elimina um monte. Outro manejo que a gente trabalha muito é a questão de uso de pré-emergentes, né? A gente trabalhar isso aí para o produtor também ter um custo menor depois lá na frente na hora de controlar essas plantas, né? Hoje, se ele observar isso mais cedo, é melhor o controle? Observando mais cedo, com certeza, ter o controle melhor, né? Quanto a planta menor, mais fácil o uso de herbicidas que a gente pode fazer para estar controlando elas, né? Então, isso é um bom manejo. Quanto antes ficar atento, né, a essas plantas. E quando o produtor vê, ele conhece aqui no parque, é mais fácil ele entender também. É isso aí, por isso que a gente tem esse acervo aqui no parque para mostrar para o produtor. E a gente está identificando o quanto antes e poder fazer um manejo aí para não estar disseminando isso por toda a área, né, da propriedade do produtor. Faça chuva ou faça sol, o pessoal do campo não se cansa de buscar soluções. E isso esteve exposto aqui, nessa nova área criada dentro do parque só para experimentos. O que a gente trouxe? Um campo experimental que a gente conduz ele no inverno com pastagens, com culturas de inverno ligados a coberturas de solo, a vaca de leite e também na cultura do trigo, porque a Itaipu investe muito na cultura do trigo com nossas indústrias. Então a gente busca informações com cultivares, com melhores manejos para melhorar a produtividade e estar atendendo o nosso consumidor. Também temos um campo aqui para fazer os trabalhos na questão do milho, grão, silagem, né, que também é feito no verão. E agora, nesse período que está acontecendo a feira, a gente está demonstrando as cultivares de soja, que vão ser lançadas com as cultivares que tem já no mercado. Também está sendo feito diversos trabalhos de manejo, de aplicações de produtos, né? Para quê? Como é que eu consigo melhorar a rentabilidade do produtor? Como é que eu consigo aumentar a produtividade sem gastar tanto, né? Sem o produtor aumentar seus custos. Então a gente tem esse compromisso, faz esses campos experimentais, esses lado a lado, né? Para depois demonstrar isso para o agricultor aqui na feira e também com o dia de campo que a gente faz lá separado para cada cultura. Então essa área ela vai ficar uma área permanente, né? Para experimentos de culturas de inverno e de verão. Desde 2008 a gente tem esse campo, menor era até então, a gente faz esse trabalho para fazer esse campo, para mostrar para o agricultor em loco, né, para demonstrar isso. Mas a gente está aumentando ele porque sabe da importância que isso tem para o agricultor. Exatamente para trazer com maior qualidade, com maior segurança as informações para o produtor que a gente testa antes de levar para o campo. E são testes reais, como ele vive na propriedade. Exatamente, a gente tenta fazer muito próximo da realidade dele, né? Porque e se eu botar uma aplicação a mais? E se eu botar um produto esse? Então a gente faz o teste aqui, tenta chegar bem próximo do que ele imagina, né? E se isso realmente dá retorno, dá rentabilidade, dá rendimento,
Sim, não, então a gente mostra depois para o produtor isso aí. A Fecoagro Fertilizantes trouxe para a feira todo o seu mix de produtos diferenciados, linhas que atendem qualquer demanda, qualquer necessidade do produtor. Hoje nós temos aqui no Itaipu Rural Show toda a nossa linha de fertilizantes especiais para o produtor de leite, produtor de hortifruti, produtor de grãos, todas as tecnologias nossas. Temos a tecnologia da alga marinha, tecnologia mega micro, tecnologia do Cooper Pasto, que é um fertilizante especial para pastagem. Temos as nossas ureias protegidas, que é a Cooper N, com dupla proteção. Então nós temos uma linha bem completa de fertilizantes diferenciados para atender o nosso amigo produtor, para ele ter uma maior produtividade e, consequentemente, uma maior rentabilidade na sua lavoura. O Vanderlei, a esposa Tatiane e a filha Letícia, lá de São João do Oeste, produtores de leite, são fiéis parceiros da Fecoagro. Usam e recomendam. Um adubo muito bom, né? Tipo, ele corresponde com as nossas expectativas, né? Ele produz bem. Tanto milho, às vezes a gente ocupa para o pasto, né, para o gado, mas principalmente que nem nós temos a gado de leite, né, daí a gente ocupa para o milho, né, para fazer silagem. E eu sempre digo assim, tipo, não adianta tu pegar uma semente de milho caro e não querer investir um pouquinho mais num fertilizante bom, né, num adubo, né. Daí tem que ser um adubo de qualidade, né? Tanto o adubo como depois a ureia, né? Ou um outro suplemento, né? Tem que ser nessa faixa, né? Daí também vai te dar um retorno bom, né? Na área voltada aos animais, destaque para a bacia leiteira. Com décadas de atuação, o setor se vê diante de algumas transformações, como a chegada da raça Jersey nos rebanhos. A Jersey é uma raça que tem crescido muito nessa região pelas suas qualidades, principalmente de característica de leite, quanto questão de sólidos, proteína e gordura, porque os laticínios estão pagando muito mais por essa questão de sólidos mesmo, né? A gente observa esse crescimento em todo o Brasil, especialmente aqui nessa região em Santa Catarina, ela tem crescido muito. A gente já acompanha a exposição e a região toda aqui há algum tempo já. A exposição cada ano tem apresentado animais com mais potencial de pista, mais potencial de produção, e isso faz com que a raça cresça, né, em toda a região. E um exemplo dessa mudança é o Rafael. Há alguns anos ele decidiu incluir a raça Jersey no plantel e hoje não se arrepende. Até 2010 nós tínhamos alguns animais na propriedade da raça holandesa. Mas por dificuldades de manejo, terreno acidentado, difícil o trabalho com elas, a gente migrou pela raça Jersey justamente por elas serem mais dóceis, mais rústicas, com leite com mais sólidos, né? E a gente gostar mais do Jersey, né? Hoje muitos têm-se essa linha de que a Jersey não produz muito leite, e a gente quebrou esse paradigma. Por quê? Nós temos vacas Jersey com mais de 50 litros de leite hoje, que até pouco tempo atrás era só a raça holandesa que tinha. Então hoje a raça Jersey não perde muito pela raça holandesa, e ela ganha muito em sólidos. Quer dizer que hoje acabou essa dúvida, esse questionamento sobre a raça, né? Quem apostou e acredita tá satisfeito. Perfeito. Eu sempre falo, até para muitos visitantes que aqui conversamos, fazer o arroz e o feijão bem feito, a gente consegue um resultado esperado e satisfatório. Por quê? Se a gente faz uma criação de qualidade, tem uma sanidade boa, busca uma genética boa, e um manejo adequado, a gente consegue resultados positivos com a raça Jersey também, né? Tem os experimentos e tem as experiências. O Paulo Hermann, por exemplo, veio falar sobre os desafios do agro brasileiro. Se a gente concordar com a ideia de que a agricultura é uma atividade cíclica e que nós tivemos aquele período da pandemia de 2020 a 2022, anos que foram anos extraordinariamente bons, nós temos que ter agora também a tranquilidade de aceitar que 23 e 24 serão os anos em que as melancias irão se acomodar no caminhão, ou seja, anos mais difíceis, anos onde o agricultor vai ter que ter um controle muito bom nos custos e capricho na produção. Em termos de preços, o senhor imagina que vamos ter oscilações ou as commodities vão girar mais ou menos no que está aí?
Eu acho que dentro de 60, 90 dias, os números que o mercado está enxergando e está precificando vão alterar. E, na minha visão, vão alterar para cima, ou seja, nós não vamos produzir, para baixo então, nós não vamos produzir o que está sendo previsto hoje. Então, essa é uma opinião muito minha, não sou operador de mercado, mas eu acho que nós podemos ter surpresas positivas nos próximos 90 dias. O senhor sempre defendeu a tese que o Brasil tem que ter um regulador de safras, né? Como tem os Estados Unidos com a SDA. Mas como fazer isso? Eu acho que nós temos que criar um observatório ou um instituto de pesquisa que faça duas coisas, que tenha a estatística clara e a estratégia do governo, porque tem anos em que talvez o governo vai ter que mandar um sinal de que vão plantar menos, porque está todo mundo plantando, vai ter excesso de produção, coisas assim. E um acompanhamento meteorológico muito mais acurado, mais preciso do que temos hoje. Se isso cabe dentro da estrutura de governo, eu tenho dúvidas. Talvez ali seria melhor uma instituição que fosse público-privada, mas que não dependesse dos humores dos governantes da ocasião. E a Jane veio falar sobre a evolução da genética nas aves de corte. Afinal, são décadas e décadas criando perfis mais produtivos. O processo de genética, ele tem cada ano uma entrega, um processo acompanhando as tendências do mercado, um mercado que visa um animal que seja mais produtivo, um animal que seja mais sustentável, garantir que seja uma proteína segura, né, para os consumidores, e é um caminho sem volta. Iniciado lá na década de 40 e com ganhos a cada ano. Um processo de seleção natural, né? Feito com muita inovação de equipamentos, de tecnologias, metodologias, para chegar no frango que temos hoje. Hoje a gente percebe um frango mais jovem e com mais peso. Isso tem muito de ciência nele também, né? Sim, tem muito de ciência, pois é acompanhado, né, tanto a sua capacidade metabólica, a sua capacidade em crescimento, em ter uma estrutura. Então busca-se um animal que seja mais eficiente em consumir um alimento e transformar esse alimento em carne comestível. O nosso mercado, o mercado brasileiro, catarinense, enfim, ele hoje entrega um produto de excelência? Sim, sim. Nós temos aí importantes empresas, temos as cooperativas que são muito importantes e que produzem aí uma boa participação do mercado do Brasil, né, também na parte de exportação. O mercado interno ele é menos exigente do que o externo ou se equivale? Equivale. Todos buscam por um produto seguro, né, um produto que seja saudável. Hoje um produto que também tem a preocupação de produzir com bem-estar animal, né? Isso é uma tendência dos novos consumidores, um produto que não tem adição de algum produto que possa prejudicar, né? Tanto na salutibilidade quanto também na saúde das aves. Para as pessoas que tiverem eficiência, as empresas conseguirem ter uma eficiência, ter uma conversão boa, ter um rendimento bom no abatedor e conseguir estruturar uma boa estrutura de vendas, elas que vão permanecer. Porque se você tiver qualquer erro nesse processo que é longo e com um volume bastante grande, ele te cobra bastante pesado, ou seja, o resultado financeiro final. E a gente percebe que o produtor hoje ele está mais atento a esses movimentos, né, de investimento. Claro, com certeza. O produtor percebe, né? Ou seja, esse frango que vem com um desenvolvimento maior, ele percebe, ele mostra, ele dá sinais. Como ele ganha muito peso, qualquer coisa que tu faça, vamos falar do ponto de vista de estresse calórico, ele já começa a demonstrar com comportamentos de asas, de bico aberto, e que mostra que precisa baixar a temperatura. Hoje você acha que nós temos muito a crescer ainda na avicultura? Claro, a gente sempre tem espaço. O Brasil, se ele fizer a parte bem certa dele, com certeza ele é o grande fornecedor de proteína no mundo. Porque nós temos clima, nós temos conhecimento, nós temos grão, nós temos água. E só não vamos ser se nós fizermos as coisas erradas, senão nós seremos nós. Você falou uma coisa aqui hoje que me chamou a atenção, né? Tem um CNPJ que não mudou nesse universo todo da avicultura, que é o da Aurora, né?
Ah, sim, isso é um motivo de orgulho para nós, mas também é um motivo de apreensão. Nós temos que continuar fazendo as coisas certas, porque senão o mercado nos cobra. Gente, técnica, tendências e inovações. Tudo que havia de melhor no agro brasileiro estacionou por aqui. Fez morada durante 4 dias num espaço voltado ao conhecimento. Destaque Cooperativista. Oferecimento Cooper Itaipu, uma sociedade de pessoas. Há mais de 4 décadas, a Cooper Itaipu valoriza os princípios de seus fundadores. Busca a evolução constante em seus negócios. Mantém relacionamentos sólidos no mercado. Investe em novas tecnologias e em seu principal capital, as pessoas. Isso tudo para oferecer serviços e produtos de qualidade a seus associados e clientes. Cooper Itaipu, uma sociedade de pessoas.